Inicialmente, eu quero pedir desculpa a vocês por falar sentado, mas vocês estão sentados também, não é? Eu quero felicitar a nossa igreja pelo trabalho realizado não só na África, aliás, não só em Moçambique, mas em Angola. Eles estão realizando um trabalho para o Senhor nosso Deus. Creio que o Senhor Deus recompensará a todos vocês que estão orando, contribuindo e se esforçando para que esta palavra do Senhor se cumpra, quando o Senhor mandou que devíamos pregar até aos confins da terra. Parabenizo também a igreja pela realização deste culto. Um culto quando as nossas famílias convidam outras famílias para participarem conosco de um culto de adoração a Deus. Como os amigos perceberam, todas as nossas palavras, todo o nosso objetivo, especialmente quando nos reunimos para adorar a Deus, nós focamos a nossa mente, o nosso coração, unicamente na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, amigos, que nasceu em família, iniciou o seu ministério em família, fazendo parte, por convite, a um casamento, e ali ele iniciou, trazendo àqueles que estavam presentes o seu verdadeiro e grande poder transformador, transformando água em vinho. É evidente que trouxe notoriedade a todos que ali estavam, e dali a seguir, Jesus continuou, conforme falou aqui o pastor Kemuel, pregando a palavra. E as suas mensagens eram tão poderosas, elas penetravam tão profundamente no coração dos ouvintes. A Bíblia nos conta que houve um momento quando multidão passava o dia inteiro ouvindo a Jesus. E ele, Jesus, sempre muito cuidadoso com o povo. E é bom que eu ressalte isso para os nossos amigos, que Jesus também se importa com você. Jesus lhe ama e, com certeza, deseja que você viva o bem. E, amigos, Jesus, depois de falar um dia para uma multidão, ao crepúsculo da tarde, ele, atendendo a uma observação dos discípulos, ele disse, olha, já se faz tarde, não vamos deixar este povo ir para casa sem comer. É possível até que eles desfaleçam no caminho. E olhou para o grupo dos discípulos e disse, agora vocês cuidem deles, dai-lhe voz de comer. E os discípulos, meus amigos, como nós, somos limitados. Embora eles estivessem na companhia de um Jesus, que a todas as coisas, ele tem a supremacia. Ele é o Deus
onisciente, onipresente e onipotente. Na sua onipotência, ele ouve de um dos discípulos e disse: Jesus, o supermercado está fechado, as padarias também. Onde é que nós vamos comprar pão para essa gente toda? Nós, mesmo que tivesse 200 dinheiros, não daria para cada um comer um pedaço de pão. O problema estava lançado diante do Senhor. Mas, amigos, nós os crentes, quando nos deparamos diante de um problema, de uma dificuldade, além das nossas possibilidades, nós vamos orar ao Senhor. Porque quando pedimos a ajuda do céu, todas as coisas são resolvidas na direção de Deus, debaixo da graça e da bênção do Senhor. Eu gosto muito de Jesus, porque ele não faz acepção de pessoas. Ele atende ao rico, atende ao pobre, atende ao de pele escura, de pele branca, ao vermelho, ao amarelo. Não tem problema com ele. Ele está sempre pronto para ouvir o nosso clamor. Então, naquele instante, os discípulos que ali estavam, um deles era mais cuidadoso. Quando o Filipe disse que não era impossível arranjar pão para aquela multidão, um deles saiu pelo meio da multidão à procura de alguma coisa, de uma solução. De momento ele encontra um menino, um mocinho, lá no meu Ceará, no Ceará, ele está com a merenda, né? Ele estava ali com a merenda, era um lanchinho para ele. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aquele discípulo foi o menino, conversou com ele. Eu não sei, a Bíblia não diz o que foi que ele falou ao menino, porém, ele convenceu o mocinho a levar o que tinha e entregar para Jesus. E assim eles caminharam até onde estava Jesus, e ele disse: Jesus, olha, está aqui, esse mocinho tem 5 pães e 2 peixes, nós queremos entregar nas tuas mãos. E Jesus, então, irmãos, mandou que eles se preparassem e disse: agora vocês vão alimentar toda essa multidão. Vocês já pensaram? Um milagre grande começou a acontecer. Agora era o milagre da multiplicação. O primeiro da casa de família foi de transformação. Esse agora é de multiplicação. Eu achei interessante porque a Bíblia diz que havia um dos discípulos chamado Tomé, que era bem incrédulo, né? Vocês já pensaram quando Tomé recebeu um pedaço de pão e Jesus disse: olha, alimenta esse lado de cá. Tomé, irmãos, ele podia ser incrédulo, mas não era desobediente. Ele pegou um pedacinho de pão, um pedacinho de peixe, com a ordem de Jesus, e ali começou a alimentar a multidão. Na proporção que ele tirava um pedaço de pão, o pão que estava com ele se multiplicava. E assim, uma multidão de quase 5.000 pessoas se alimentou, e a Bíblia diz que ainda sobrou. Eu queria dizer para os meus amigos que a nossa felicidade por sermos crentes, e você sempre observa que há algo diferente nas famílias evangélicas, especialmente da Assembleia de Deus dos Pentecostais, que nós vivemos tranquilos, uma vida feliz. Não maldizemos, não murmuramos, não reclamamos. Sabe por quê? Porque em todas as nossas dificuldades, Jesus está conosco. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus queridos amigos, é bem por isso que nós estamos aqui esta manhã, para dizer a você que Jesus Cristo tem um compromisso. Ele lhe ama.
Ele nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como nós estamos aqui no culto de família, eu queria ler na Bíblia, naturalmente, é um assunto tão conhecido de todos nós, mas vamos ler na Bíblia a história de uma pequena família. No livro de Ruth, no capítulo 1, a Bíblia diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali algum tempo. Depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de um era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois, morreu também Malom, morreu também Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Parece que eu fiz a leitura de um texto um tanto funesto, mas o livro de Ruth, meus irmãos, vocês conhecem muito bem. Ele, na verdade, começa com a morte, mas ele termina de uma maneira tão maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Ele termina contando a história de uma vitória muito grande desta família que sofreu, mas lá na frente a bênção de Deus alcançou a todos eles e houve uma transformação tremenda na vida de cada um. Como lemos, amigos, o Elimeleque, que era casado com a Noemi, eles moravam em Judá, e eles tiveram 2 filhos, o Malom e o outro, o Quilion. Mas ali em Judá, irmãos, o céu fechou e houve uma seca, uma dificuldade muito grande, e houve escassez de alimentação. Quando eu li esse texto, eu comecei a pensar, irmãos, porque lá em Judá, aquele povo que deveria estar orando a Deus, buscando a face do Senhor, porque ele conhecia Deus de perto, o povo começou a se afastar de Deus. E Deus, por amor àquele povo, ele manda alguma coisa de dificuldade para que o povo se volte para ele. E o resultado é que o Elimeleque parece que quis fugir da correção de Deus, pegou a família e foi para Moabe. E ali chegando, eles, irmãos, diz o texto sagrado, que havia uma fartura grande de alimento, e a família então se estabilizou, os meninos foram crescendo, não é? E o Elimeleque e a sua esposa Noemi certamente tiveram uma estabilidade de vida por um tempo, a Bíblia diz que ficaram 10 anos ali, mas neste período aconteceu muita coisa, que a gente analisando bem fica pensando, mas aonde é que Deus estava aqui?
permitiu que acontecesse tanta coisa difícil para essa mulher, chamada Noemi? Porque primeiro morreu seu marido. Os filhos casaram-se e ela sentiu-se feliz agora, o marido morto, mas tinha os filhos. E ela revelou ser uma mulher dessas cearense. Aleluia. Irmãos, eu falo assim porque Jesus disse, a seara é grande e os cearenses são poucos. Essa mulher era uma mulher de tenaz, caráter, equilíbrio, coragem, trabalho. E ela venceu alimentando aqueles 2 filhos sem marido. E os meninos cresceram, casaram-se. Ela ficou mais feliz ainda. Agora tinha os filhos e tinha as noras. Mas aí aconteceu que a morte veio e levou os 2. E ficaram as 3 viúvas. A Noemi sentiu-se tão amargurada. Havia perdido o marido, agora perdia os filhos e tinha 2 noras que não pertenciam ao seu povo. Certamente elas tinham no coração a criatividade, os costumes do seu povo, que era o outro povo. E o resultado é que a Noemi entendeu que as coisas estavam tão difíceis e ela tomou conhecimento de que lá na sua terra, em Judá, Deus havia abençoado e tinha abundância de pão. E ela então chamou as noras e disse, olha, é o seguinte, eu já estou velha, não tenho mais possibilidade de dar um filho para vocês, filhos para vocês casarem-se. É o seguinte, eu vou voltar para a minha terra. E eu queria dizer a vocês, fiquem à vontade, creio que vocês deverão voltar para cada um para a sua terra, lá vocês certamente irão casar, ia constituir família, irão viver. E eu vou voltar para a minha terra. A órfã agradeceu à sogra, voltou para a sua terra, mas a Ruth, irmãos e amigos, ela havia recebido de Deus uma verdadeira transformação na sua vida. Ela era de outro povo, com outros costumes, com outro Deus, porém agora, junto com Noemi, ela sentiu não só a tristeza e as dificuldades de Noemi, mas ela também percebeu que Noemi tinha lá no coração uma fé escondida de um Deus Todo-Poderoso. E o resultado é que ela chega para Noemi e diz, minha sogra, eu vou com a senhora. Mas você, eu vou com a senhora, porque, olha, aonde a senhora estiver, eu vou estar. Olha, minha sogra, o meu compromisso agora é consigo. Eu vou para onde a senhora for, ali eu estarei. Se você morrer, eu morrerei, porque o teu Deus agora também é o meu Deus. Amém. E elas, amigos, voltam da terra de Judá, voltaram para lá. Irmãos, e, queridos, a Noemi, além de ser uma mulher corajosa, mas ela tinha muita tristeza. Quando ela chegou entre os seus, chamou Noemi. Ela dizia alegria. Ela, não me chame de Noemi, não. Me chame de Mara. Porque ela tinha uma queixazinha contra Deus. Porque eu saí daqui com a família e voltei agora desertada de tudo, sem nada. Tem marido, tem filho, nora foi embora. Mas, irmãos, a Ruth estava ali ao seu lado. E Noemi, então, conhecimento que tinha, aconselhou esta sua nora para ir para
uma propriedade, uma terra grande. E deste homem, que a Bíblia nos diz que na terra de Moabe, ali elas encontraram um parente um tanto distante. E ele tinha uma plantação muito grande, de agricultura muito grande. E a Noemi e a Ruth, ela foi procurar trabalho, chegou lá, encontrou que ela podia trabalhar ali como colhedora, mas já haviam outras colhedoras, mas houve uma recomendaçãozinha para ela, e as colhedoras iam na frente, e o que caía, o que sobrava, o que caía, era o trabalho, era a colheita da Ruth. Mas interessante, amigos, enquanto aquelas que ali estavam, certamente diziam entre si, chegou aí mais uma colhedora. Lá nos céus, Deus dizia, não, quem está chegando aí é a dona da fazenda. Aleluia. Como Deus modificou. Aleluia. Meus queridos, eu não devo seguir na história desta família que é maravilhosa, bonita, mas ela casou com aquele homem e nos diz a palavra do Senhor, meus amigos, que ela ficou feliz, teve filhos e a sua vida continuou, meus amigos. E eu queria aqui fazer porque a Bíblia tem uma linguagem bonita e ela usa de muitas, de comparações. Quando nós começamos a ler a Bíblia, meus amigos, que eu aconselho a você que está conosco, a família, se não tem uma Bíblia em casa, adquira uma Bíblia. Se tiver até dificuldade, até essa igreja pode lhe dar uma Bíblia. E você vai fazer a leitura da sua Bíblia. E vai sentir que não é um livro comum, é a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, ela não é um romance, mas são palavras que penetram profundamente no homem espiritual, no homem de lá de dentro. A Bíblia fala o homem espiritual, do recanto do coração, e abençoa também a vida material. São bênçãos que acompanham aqueles que tomam decisão, como a verdadeira Ruth. Deixou o seu povo e agora se apegou ao povo de Deus. É uma decisão pessoal, é uma decisão que deve ser feita com o entendimento, é uma decisão que deve ser tomada quando você compreende de que é pecador, que tem uma vida eterna e uma prestação de conta com Deus e precisa se preparar aqui para se encontrar com Deus. O salmista do Salmo 108, ele disse, preparado está o meu coração, ó Deus. Prepare-se para encontrar com Deus. Aleluia. Eu queria dizer a você que para você tomar esta decisão é tão simples. Número 1, você não paga nada. Se alguém está vendendo, lhe oferecendo uma salvação com dinheiro, tem que dar tanto, tem que pagar tanto, essa salvação não vale nada. Ela é comercial. Mas se você aceitar Cristo no seu coração, esta verdadeira transformação Deus fará na sua vida. Eu tenho testemunhos durante os anos que sirvo a Deus de muitas pessoas que nós ganhamos para o Senhor.
pessoas que tinham uma vida difícil. Olha, tudo era difícil. Eu sei que vocês aqui da América, uma boa parte dos brasileiros aqui estão, tem dificuldade com documento, tem trabalho, mas é uma vida um tanto prisioneira, é uma vida um tanto difícil. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: o Deus que está no céu, que deseja que você tenha uma aproximação com Ele, para que você possa sentir como é grande o seu poder. Aleluia. Deus então vai abrir o céu, assim como fez para Ruth. As bênçãos do Senhor serão muitas, aleluia, serão abundantes para a sua vida. O seu Jesus, meus amigos, estará com certeza com as suas mãos estendidas sobre a sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Glória a Jesus. Meus amigos, eu louvo a Deus pela transformação também da minha vida. Eu queria dar um testemunho aqui para vocês, especialmente para os amigos. Eu aceitei a Jesus com 8 anos de idade. Já estou completando os 90. São 82 servindo a Jesus. Eu vou declarar uma coisa a vocês. Cada dia que eu vivo mais feliz com Jesus. Aleluia! Aleluia! Porque se aproxima, meus irmãos e meus amigos, o meu momento de morar no céu com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu aceitei a Jesus e Jesus me salvou. E Ele cuida de mim minuciosamente. Glória a Deus. Um dia, porque eu ainda estou na terra, todo mundo, né? As dificuldades que todos sentem, eu também sinto, os problemas também estão em volta de mim. E um certo dia eu estava um tanto triste, havia um problema, e eu fui orar. Dobrei meus joelhos num cantinho e comecei a falar com Jesus. Em dado momento, eu disse: Pai Jesus, por que eu estou sozinho, tão triste? Veio uma voz ao meu ouvido. Alguém chegou ao meu lado e disse: Por que diz estar sozinho? Eu não estou contigo? Aleluia! Aleluia. Meus amigos, meus irmãos, eu me ajoelhei ali triste, levantei pulando, dando glória a Deus, porque a presença do Senhor traz abundância de alegria para os nossos corações. Então eu queria dizer a você que uma mudança de vida para você que ainda não conhece Jesus, talvez você conheça por uma fotografia, por uma imagem, por uma história qualquer, mas saiba que você precisa conhecer Jesus como Filho de Deus e como seu único suficiente Salvador. Maria foi a mãe de Jesus, uma mulher muito abençoada, mas Jesus cuidou dela de tal maneira, quando ele estava na cruz, crucificado, ele chamou um dos seus apóstolos, João, chamou e disse: olha aí, Maria, aí está o teu filho, e João, aí está a tua mãe. Pediu para que João continuasse cuidando dela. Então eu quero com isso lhe afirmar que o cuidado de Jesus é minucioso. Glória a Deus. Em todo momento da sua vida Ele está para lhe abençoar, para lhe dirigir, para iluminar sua mente, para rejeitar as coisas que desagradam a Deus, para você ter uma vida feliz com Deus. Glória a Deus. Meus amigos, este Deus maravilhoso, essa manhã está aqui conosco. Este povo que aqui está, as famílias aqui representadas, que fez este compromisso sério com Jesus, nós nos sentimos sustentados, cuidados pelo Senhor.
Aleluia. Glória a Jesus. Sabendo que com Cristo no nosso barco, com Cristo na nossa vida, nós não queremos naufragar, porque Ele é o Senhor de todo o poder, Senhor do tempo, Senhor da natureza. Tudo Ele pode fazer em seu favor. Eu quero concluir aqui as minhas palavras, deixando para vocês um conselho de um velho de 90 anos. Meu amigo, não há melhor amigo do que Jesus. São Francisco, São João, olha, tantos outros, olha, eles tinham uma vida bonita no céu. Porém, nenhum deles morreu na cruz, no Calvário. Só Jesus deu a sua vida. Ele é Deus. Ele disse, eu dou porque quero. Eu dou porque quero dar. Eu tenho poder para dar, eu tenho poder para tomá-la. Haja vista que ele morreu, conforme estava no plano do Pai, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a nossa grande vitória é que esse Jesus ressuscitado está conosco esta manhã. E o seu poder não mudou. Ele disse, vinde a mim todos, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aleluia. A sua vida muda. Você aprenderá a viver feliz, tranquilo. Escute, a violência, a ira, elas vão ficando distantes do seu coração, porque o seu coração vai ser cheio de amor, de paz e de felicidade com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós continuaremos na presença do Senhor orando, e esse trabalho continuará, porque há um compromisso nosso com Deus. Jesus nos salvou, mas Ele também nos mandou. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Mas Ele deixou mais uma bênção para nós. E estes sinais seguirão os que crerem. E no meu nome, aleluia, você estende a mão. Não precisa ser pastor, você é membro da igreja. Alguém enfermo, você pode pôr a mão em cima. E dizer, Jesus cura. Repreenda a enfermidade, porque é promessa do Senhor, Ele vai cumprir. Glorificado seja o nome do Senhor. Curaram os enfermos. Aleluia. Somos felizes porque o céu, num momento, se abriu para nós de uma maneira tão preciosa que o Senhor mandou sobre nós o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Vocês estão ouvindo aqui alguém dizendo aleluia, glória a Jesus? Isso não é enfeite, não. Isso é o Espírito Santo que está em nós, nos movendo para glorificar o nome do Senhor. Isto vai acontecer também na sua vida. Aleluia! E você será abençoado pelo Senhor. Se você tem vício, com certeza, meu amigo, não é? Será, não, certamente, Deus vai lhe libertar. Eu encerro aqui minhas palavras, dizendo a vocês, eu sou pastor em São Paulo por alguns dias, e durante esse tempo que lá estou, eu estou na diretoria da igreja há 61 anos. Faz um tempinho, né? Mas um cidadão aceitou Jesus. Ele estava embriagado. Ele ia passando, cambaleando pela porta, o porteiro, o diácono, foi lá, pegou e trouxe e assentou. Lá, num dos bancos da igreja, ele ficou lá ouvindo. Ele ouviu a mensagem. Quando foi feito o apelo, o diácono trouxe-o para aceitar Jesus. Ele veio cambaleando bêbado, se ajoelhou, o diácono se ajoelhou com ele para segurá-lo, e eles oraram. A igreja orou. Quando terminou a oração, o homem estava sóbrio,
porque a salvação começou a operar naquele momento da sua vida. É isto que nós desejamos para você. É que você, se chegou aqui com problemas, chegou aqui com dificuldades, volte para o seu lar, levando um amigo fiel, Jesus Cristo, o Salvador. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.